Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao C6 Recebe com a professora Letícia Patrício. É uma honra para a gente, professora, estar aqui com a senhora, com meu querido amigo, professor Pedro Ivo, que foi meu aluno. Para mim, você sabe que é um orgulho estar aqui do seu lado. E a gente tem muito o que falar hoje, mas antes eu queria só me apresentar um pouco. Meu nome é Bruno Cadé, faz 20 anos que eu faço isso na área criminal. Comecei há um tempão atrás, era super diferente. Faz 15 anos que eu dou aula de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais, em pós-graduação, graduação. Mas eu gosto muito da graduação, que a gente está ali tentando ver se muda um pouco o panorama dos alunos e do mundo como um todo. E a gente vai falar de um assunto super importante, né, que é o tema de hoje, que é o Tribunal do Júri e Lei Maria da Penha. E eu acho que a gente tem um amplo caminho para discutir. Eu acho que a escolha pelo seu nome, para a gente receber aqui, muito nos honra e foi muito bem merecido. Então, como eu já introduzi, Pedro Ivo, professor da casa aqui da CESEI também, criminalista, não sei há quanto tempo, mas ele vai dizer exatamente na fala dele. E um brilhante professor, conhece a matéria como poucos. A professora Letícia Patrício, especialista, também palestrante, conhecedora como poucas e como poucos do assunto. E assim a gente já passa a palavra para Pedro Ivo, para que a gente possa começar. Eu quero cumprimentar a todos que nos acompanham, todos os alunos da CESREI e de outras instituições, aqueles que vão fazer parte do Congresso Paraibano de Direito Penal. Para mim é uma imensa satisfação poder discutir esse tema. Meu colega de trabalho hoje, professor Bruno, foi meu professor. Eu estou militando na advocacia há 12 anos, também muito cedo comecei em sala de aula, é uma grande paixão, eu sou muito feliz. Tu sabe que isso revela a minha idade, né? É, um pouco, né? Não o torna velho, mas jovem há mais tempo. Eu quero cumprimentar também a doutora Letícia, é uma imensa satisfação, doutora Letícia. Vamos ter um papo aqui descontraído sobre direito penal. Eu acho que falar sobre direito penal é falar sobre vida, é falar sobre sociedade, é falar sobre anseios sociais, e eu tenho certeza que a turma vai gostar muito, né, professor Bruno? Tenho certeza absoluta. E aí antes de formular uma pergunta, doutora Letícia, eu gostaria que a senhora se identificasse aqui, não para nós, que nós já conhecemos e conhecemos muito bem, por conta do seu excelente trabalho, a sua desenvoltura impecável, mas talvez tenha alguém que esteja nos acompanhando que não a conheça. Então, por favor, se apresente, fale um pouco da sua trajetória para que nós possamos deflagrar com as perguntas, né, professor Bruno? São muitas. Boa noite a todos. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, junto com duas pessoas que são altamente renomadas, e eu me sinto uma jovem aqui perto de vocês. Estou ainda caminhando, aprendendo. Sou advogada há cerca de 5 anos e sou criminalista, atuo nessa área, sou palestrante também. Esse mês, inclusive, de agosto, teve vários eventos que eu tive que participar por causa do Agosto Lilás. E, na verdade, esse evento era para ter acontecido em agosto, né? Só que aí a gente deu uma atrasada, mas violência doméstica é um assunto que sempre está em pauta e que é muito importante a gente discutir a todo momento. Agradecer também a quem está assistindo e aos alunos da CESREI, né? A coordenação também, que me ofertou esse espaço. E dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu, doutor Bruno, doutora Letícia e todos que nos acompanham, eu começo fazendo uma provocação. Outro dia eu conversava com um amigo que é da área criminalista e ele dizendo que se sente injustiçado porque a Lei 11.340, apelidada de Lei Maria da Penha, uma lei que foi criada em 2006 em homenagem à vítima da época mais conhecida, Maria da Penha, ela hoje carrega o seu nome, que eu diria é um apelido, né? Porque a lei mesmo ela é identificada por sua numeração, né? E conhecida por Lei Maria da Penha. E ele me dizia que se sente um pouco injustiçado porque tem uma lei exclusiva para as mulheres. E aí eu fiquei curioso e fui perguntar por que de tamanha indignação. E ele disse, porque eu já fui vítima de uma mulher. Aí eu disse, você já parou para pensar que você é exceção? Porque se você assistir ao noticiário, diariamente você vai constatar o que nós já constatamos há muito tempo.
que as mulheres são vítimas diuturnamente. Então eu gostaria, doutora Letícia, que a senhora falasse, dentro da sua atuação como advogada, situações que reforçam aquilo que eu disse para esse colega, que infelizmente os números nos mostram que as mulheres são vítimas diariamente e infelizmente parece que não acaba nunca, parece que sequer diminui. A verdade é que diminui um pouco por conta, obviamente, dos rigores da lei e que vai aqui ou ali fechando o cerco para aqueles que são agressores de mulheres. Então eu queria que a senhora falasse um pouco, dentro da sua militância, como a senhora tem enfrentado situações tão lamentáveis. Esse é um cenário bastante problemático, porque a Lei Maria da Penha ela é uma lei altamente subjetiva, então ela dá sim margem para que falsas vítimas se utilizem dela para punir pessoas que são inocentes. Isso acontece corriqueiramente. Só que nós temos, por outro lado, um número de mulheres que estão sendo agredidas dia após dia, que na verdade não está diminuindo, porque a gente tem dados do Anuário de Segurança Pública comparando os anos de 2021 e 2022 e teve um aumento, inclusive de feminicídios, por causa do contexto de pandemia, desfinanciamento de políticas públicas nessa área com relação ao governo Bolsonaro. Então, tudo isso causa um aumento de violência doméstica. E a gente tem que entender o seguinte, que a lei, ela sim, ela favorece as mulheres. Só que a lei, ela precisa existir por quê? Porque existem mulheres, existem pessoas que são agredidas apenas pelo seu gênero. Então, não tem como a gente falar de igualdade num contexto que mulheres são agredidas apenas por serem mulheres. Não, ainda tem outra coisa, né? Que assim, que eu fico vendo isso e me incomoda grandemente. Às vezes os homens se valem daquilo que eles têm, de força, da questão financeira, e fica oprimindo aquela mulher. Então, assim, esse jovem que falou com você, Pedro, eu fico preocupado com ele, porque se ele foi vítima de uma mulher, mas ele tinha condições de, com a lei que existe, conseguir restabelecer a vida dele. A pergunta é, quantas mulheres conseguem restabelecer a vida dela com a lei que tinha antes da Lei Maria da Penha? Essa é a pergunta que tem que ser feita para ele. Sim. Como é que fazia? Era com cesta básica? Era daquele jeito? Não era uma tapinha que um tapinha não dói, como acontecia antigamente? Porque eu atuei nessa época. Então a gente tinha, era horrível. Sim. Era horrível. Você chegava, você sentia enxugando gelo. Porque a gente que atua na área criminal como advogado, é bom que fique isso registrado para todo mundo, a gente não concorda com o criminoso, nem com o crime. A gente defende o acusado. Isso não quer dizer que a gente concorda com o que ele fez. No mais das vezes, ou quase sempre, a gente discorda. Né? Se ele tivesse condições dele, né? Se ele tivesse procurado um psicólogo, eu acho que a situação seria diferente. Só que situações desse tipo só faz pensar da seguinte forma: o que falta para a gente diminuir o número de feminicídio, que é um absurdo, né? Que já faz um nexo entre o Tribunal do Júri e Maria da Penha, que está faltando é a gente, Pedro, os homens, falarem entre a gente, nós, que a gente tem que deixar esse pensamento machista, esse pensamento besta, idiota. Eu acho que não tem país é idiota, é idiotice, porque ninguém possui ninguém. É simples assim. O que eu vejo lá, e aí eu vou dar só um pequeno introdução do que eu venho fazendo atualmente, e depois eu faço a segunda pergunta, que quando a gente atua defendendo o direito da mulher, é complicado demais. Eu queria que alguém que questionasse isso, Pedro, fosse, numa segunda-feira, falar com as delegadas aqui da Central de Polícia, para ver como é que foi o final de semana delas. Sim. Tente lá ver aquela bocada de criança lá, destroçada, que não tem condições nem de locomover-se lá, porque de tanta gente que tem. Como é que ia fazer? Aí ele foi vítima e estava chateado com isso. Imagina aquelas mulheres, assim, a sobrecarga de trabalho que tem, que não dá conta. É isso. Então, assim, a pergunta, a resposta talvez não seja tão fácil, mas a vida não é fácil. Então, vamos tentar. O que a gente faz para diminuir isso? Assim, o que a gente imagina? Qual era a ideia fantasiosa, perfeita do mundo? Porque a Lei Maria da Penha, ela veio para tentar trazer um contexto de educação, que a gente sabe que fora do Brasil não tinha. A gente pensa que o Brasil como o fim do mundo, e não é. Se você fosse para a Espanha, do mesmo jeito. Itália, do mesmo jeito. Então, a Maria da Penha, inclusive, é exemplo para fora. Um avanço. Mas o que a gente pode fazer? Será que esse entendimento recente do STF ajuda?
Do meu ponto de vista, esse é um cenário que só se muda com a educação. Tanto a educação feminina a respeito disso, por exemplo, uma vítima ela não pode chegar e dizer que foi estuprada porque ela teve uma relação e ela se arrependeu de ter tido. Do mesmo jeito, o homem tem que entender que isso, de machismo, de patriarcado, a sociedade mudou e ele tem que se adequar à sociedade. Então, assim, do meu ponto de vista, só muda com a educação. Só que, o que é que a gente tem na Maria da Penha? A gente teve vários e vários avanços, a lei nunca regrediu, e aí a lei já, primeiramente, que o Brasil já foi condenado, na verdade, para fazer essa lei. Na Gênesis, né? Então, a gente já... Até nisso a gente retardou, né, para chegar. E como o senhor mesmo disse, antes a gente tinha penas pecuniárias, prestações de serviço e ficava por isso mesmo. E as mulheres eram cada vez mais violadas, mais violentadas. E aí a gente teve essa mudança com a Maria da Penha, que é uma lei que avança, sim, mas que ela tem as rupturas dela. E tem muita gente que acha que a Lei Maria da Penha ela prevê crimes, mas ela só tem um crime. Ela sempre vem aliada com o Código Penal para punir os agressores. Fora que existem condutas que são, por exemplo, de violência psicológica, que não são crimes necessariamente. Então, do meu ponto de vista, tem que existir sempre um trabalho preventivo. As mulheres também têm que entender, por exemplo, o ciclo da violência, tem que entender que existe, na maioria das vezes, existe uma violência psicológica antes, e elas têm que entender a partir disso, para que não culmine numa violência física ou até no feminicídio posteriormente. Eu tenho um acréscimo nessa colocação. Nessa observação que eu tenho nesse tempo todinho, o que eu acho que a gente poderia fazer também era observar mais o agressor. Essa questão da educação, quando a gente vê, eu tive uma aluna que fez um trabalho belíssimo de graduação, que ela mapeou a questão do grau de conhecimento de escolar, do agressor e a quantidade de vítimas, inclusive até o nível de agressão, se era simples, se era leve, grave, gravíssimo, até morte. E assim, a resposta que a gente teve naquela monografia foi perfeita. O que é que me preocupa? O que me preocupa é porque, às vezes, a gente não consegue chegar no ponto final, porque o ponto final disso é o homem. O homem tem que mudar. Aquele agressor, somente a prisão, colocando ele junto com... Imagine, não sei se todo mundo aqui sabe o que é uma prisão, mas a prisão não é essa que a gente vê em filme, não. Eles ficam aqui na central de polícia, amontoado, feito bicho, cada um dizendo uma coisa pior para o outro, e só dando palavra de desordem, não é palavra de ordem, então só incentivando o ódio. Então eu acredito que a gente teria condições de crescer mais um pouco se a gente fizesse um trabalho junto com esse cidadão que agrediu a esposa por motivo que ele vai alegar, se é constitucional ou não, que não tem nenhum justifica, mas a gente tem condições de entender aquilo. Por que eu digo isso, Pedro e professora Letícia? Eu tenho um cliente em especial que ele é homicida, ele é assaltante, é traficante. Pode imaginar o que você quiser, ele é, mas ele não matou a mãe da filha dele. Isso me deixou muito tocado no depoimento dele, porque ele disse assim: você não tem condições, por mais que ela tenha feito mal para mim, e era justamente esse discurso que tu vai falar daqui a pouco do STF, né, que a gente não pode dar honra, a gente não pode ter isso, e ele poderia muito bem dizer isso, não que, né, fosse correto, mas poderia ele falar, né, porque o grau de instrução dele é mínimo, e ele disse: eu não queria, doutor, conviver sabendo que eu matei a mãe da minha filha. Olha como isso é pesado. Olha como a quantidade de pessoas que eu não sei como é que vai chegar isso no ouvido deles, que eles não conseguem enxergar. Porque a gente pensa a violência como um ato isolado de bater e sair e tá sarado. Não. A violência é algo que fica perdurando por tempos, por gerações, os filhos que acontecem. E a gente tem que estudar esse agressor. O que é que tu acha? Muito interessante a sua colocação, professor Bruno, e também fazendo um link entre o que o professor Bruno disse com a doutora Letícia mencionou, eu acho que o trabalho tem que ser feito já no ambiente familiar, tratando da questão já na infância, porque eu sou pai de uma menininha, minha filha tem 7 anos de idade, e eu já fico pensando, no futuro, se minha filha namorar com um rapaz, né, eu não sei se ela
é heterossexual, provavelmente sim, tem toda a característica, mas se ela for heterossexual e namorar com um rapaz, eu fico pensando, esse rapaz provavelmente já está crescendo como ela está crescendo, e como ele está sendo criado, né? Como está sendo a criação dele? Será que a mãe e o pai estão preparando um rapaz que vai respeitar uma mulher como ela merece ser respeitada? Porque, infelizmente, muitas vezes nós nos deparamos, e eu vejo, infelizmente, constantemente, pais que tratam a filha de um jeito, mas preparam o filho de outra forma, né? Com aquela característica de dominação, muito provavelmente tem a ver com o que ele recebeu, e também com o que o pai dele recebeu, e aí sai reproduzindo, né? Então eu fico pensando, como essas crianças hoje estão sendo preparadas para que elas tratem com respeito as mulheres amanhã? Então o problema começa bem antes, não é? O cidadão, muitas vezes você tem na mesma casa, o cidadão é pai de uma menina, trata de um jeito, prepara de uma forma para a vida, muitas vezes, infelizmente, preparando já para a submissão. E já prepara o filho para ser o tal do alfa, ômega, ou seja lá o nome que der, sabe? Desculpa, né? Então imagine, então quando você prepara uma pessoa do sexo feminino para ser submissa, e aquele que é do sexo masculino para se colocar na posição de, sei lá, proprietário, alfa, ômega, dê o nome que der, muitas vezes usa até desculpas esfarrapadas, porque tem que ser o cabeça, isso, aquilo, é uma desculpa esfarrapada para dizer que é dono, sabe? Então esse cidadão, ele não aceita, ele não vai aceitar um não, ele não vai aceitar uma discordância, e se for traído, aí meu amigo, aí entra a história da tal legítima defesa da honra, que embora tardiamente, como a doutora disse, mas muito bem-vindo o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal da impossibilidade de se ventilar uma tese tão esdrúxula como legítima defesa da honra, sabe? Então eu queria já, tocando nesse assunto, doutora, que a senhora passe para as pessoas a sua percepção com relação a essa decisão da Suprema Corte, impedindo literalmente que a tese legítima defesa da honra seja ventilada no Tribunal do Júri, desde a fase inquisitorial, diga-se de passagem, né, doutor Bruno? Foi até bom a gente entrar nessas questões de gênero, que é importante que a gente diga que a Maria da Penha ela não se aplica só ao homem, ela se aplica... Na verdade, a Maria da Penha, ela fala sobre a mulher social, ou não é sobre a mulher biológica, é sempre sobre a mulher social, ou seja, ela pode ser aplicada para lésbicas, relações entre lésbicas, e também transexuais, pegando só esse adendo. E voltando para a legítima defesa da honra. A gente teve essa decisão recente, para quem não soube ainda sobre isso, que os agressores se utilizavam dessa tese para imputar as vítimas a causa das suas próprias mortes, como se a honra de uma pessoa fosse mais importante que a vida de outra. Então, a gente teve o STF que recentemente reconheceu que isso era inconstitucional, e hoje não se pode mais se utilizar esse argumento, que era muito utilizado no Tribunal do Júri, né? Inclusive, que é o tema da gente aqui também. E eu achei fantástica essa decisão, apesar, como a gente estava comentando antes do podcast começar, que foi tardia. A gente, em 2023, está discutindo esse tipo de argumento, é esdrúxulo, mas não deixa de ser importante, de ser mais uma confirmação que os direitos das mulheres... Nós estamos caminhando com relação aos avanços nos direitos das mulheres. Eu vou dizer uma coisa aqui, é quase um testemunho. O que eu venho observando ao longo dos 20 anos é que essa decisão do STF, realmente veio muito tarde. Muito tarde. Eu não conheço, eu nunca usei essa tese. Digo logo aqui e confesso. Mas eu não conheço, não recordo nenhum caso que eu tenha sabido de quem tivesse utilizado ela. E vou dizer por um motivo muito óbvio. Os principais jurados que nós temos, a quantidade de mulheres que fazem parte é muito grande. Então, o discurso de você dizer que uma pessoa morreu porque ela era o que dele mesmo? Esposa? Então ela traiu, então ela tem que morrer? Não entendo como é que chega nisso que vai justificar a morte de alguém. Primeiro que um crime é algo que não se justifica. Não, exato. E você ter isso na mente, o que é que isso acontecia? Confesso para vocês que quando eu comecei, há 20 anos atrás, a gente lia, sabia que isso tinha acontecido, mas
quando eu comecei exatamente para agora, graças a Deus, a gente já ia mudando. Isso pode ser um alento. Só que assim, o STF ele não trabalha só para Campina Grande, para Paraíba, né? Sim, trabalha. sem dúvida. Então, em algum canto, algum rincão do Brasil, pode ser que ainda tivesse alguém utilizando isso. E é bem provável que. E Né? se eu lhe contar que eu me deparei com essa tese? Eu não acredito nisso, não. Pois eu vou ter que contar. Aqui, eu acho que esse é o momento mais bacana do podcast, porque parece uma fofoca, mas eu tenho que contar para todos vocês. Mas é uma fofoca. Mas é uma fofoca muito gosto. bacana. Olha só, outro dia um colega nosso, muito amigo nosso, diga-se de passagem, promotor de justiça, ele estava fazendo uma live, me parece, era um evento do Ministério Público, e falando sobre a tese esdrúxula da legítima defesa da honra. E aí ele disse que seria um absurdo, de fato ele corretamente fez essa menção, um advogado hoje chegar no plenário do júri e vir sustentar a legítima defesa da honra. E correto, claro, ele está certo. Só que aí eu liguei para ele. Eu disse, olha doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu advogo, principalmente no tribunal do júri, há cerca de 12 anos, pouco mais. E eu realmente nunca me deparei, como o doutor Bruno acabou de dizer, com essa tese ventilada pela defesa, porque realmente ela é esdrúxula, é absurda, é um desrespeito social. Mas eu tenho um negócio para confessar ao senhor. Eu disse, isso que eu falando com ele tinha sido mais ou menos uns 8, 9 meses atrás. Eu disse, cerca de 8, 9 meses atrás, eu me deparei com essa tese e foi sua colega promotora que pediu a absolvição do meu constituído com base na legítima defesa da honra. Ele disse, mas rapaz, e um aluno seu não ligou para mim e falou dessa peripécia da colega? Eu disse, então confere o que eu disse, né? Ele disse, mas rapaz, mas como foi isso? Aí eu contei para ele que no dia do júri, a promotora começou a explanação e ela disse, absolvam esse rapaz pela legítima defesa da honra, porque ele foi traído assim, assim, assado. Eu esperei ela concluir a explanação e quando entrei, e olha o problema que eu arranjei para mim. Quando eu entrei, eu disse, olha doutor, com todo o respeito que ele quer muito bem, mas a senhora cometeu 2 erros. Primeiro, que a tese defensiva é negativa de autoria, porque o meu constituinte não fez e jamais faria isso que a senhora está dizendo aí. E o seu segundo erro é que mesmo que ele tivesse feito, eu podia pleitear o que fosse, diminuição de pena, qualquer que fosse o argumento defensivo, eu não traria em hipótese alguma a legítima defesa da honra, porque seria um desrespeito para com as mulheres, para com o direito, para com a sociedade, então eu jamais faria isso. Mas você imagina o problema que eu arranjei. Por quê? Ele pediu a absolvição do meu constituinte. Você já pensou se o júri condena? Mas veja a responsabilidade sobre meus ombros. Então assim, graças a Deus, né, o Conselho de Sentença de Campina Grande tem uma consciência estratosférica e captou muito bem a mensagem e o absolveu pela tese da negativa de autoria. Mas veja que problema, se ele fosse condenado, ele ia chegar para mim depois e ia dizer, doutor, a promotora pediu minha absolvição e o senhor fez com que eu fosse condenado. Olha o problema. Não pegou a tese, né? Já pensou, sabe? Mas eu não podia, me imagine, eu como advogado e eu tenho um orgulho enorme de ser considerado um advogado honesto. Eu como professor, que tipo de mensagem eu estaria passando para os meus alunos que estavam lá assistindo ao julgamento, sabe? Para a sociedade como um todo. Imagine que credibilidade eu ia ter daí para frente. Então eu preferi ser sincero, correndo o risco de o meu constituinte ser condenado, mas eu não deixei de ser leal, sabe? Não perdi a compostura, trouxe o recado para o jurado e aí, graças a Deus que deu tudo certo, né? Mas eu confesso que fiquei com medo, né? Então assim, foi a única vez que me deparei. Nunca vi nenhum advogado atuando, nem sequer fiquei sabendo, pelo menos aqui na Paraíba ou em regiões... Eu vou pegar esse teu gancho aí, já que a série fofoca já está aberta, né? Então vamos bora continuar, né? Um advogado criminalista sendo fiel aos seus princípios. Graças a Deus. Que ser, não, né? mas a gente tem que ser. Uai. Olha, enfim, num dado momento X da minha vida, me procuraram para ver se eu pegava uma tese. Porque o povo pensa que pelo fato da gente ser advogado da área criminal, a gente não tem coração, a gente não é humano. A gente é uma pessoa, né? Sei lá, uma barata ou, né? Não sei. Faz de tudo para absorver. E quando eu li o negócio, eu parei na metade. Eu disse, meu irmãozinho, pode errar. Eu não me vejo fazendo isso, não.
Não me vejo. Porque tem hora que você não encaixa, respeito. Outra pessoa vai ler, vai encaixar. Eu acredito que a gente tem um momento de vida nosso. Sim. Meu momento de vida atual é de compreender muito bem onde a gente está, todo o direito que a gente está conseguindo, né, galgar das mulheres. E eu venho me preocupando muito com isso, inclusive fazendo muita assistência às mulheres que precisam cada vez mais. Eu acho que é uma coisa que deve ser dita. Mas eu quero, na série fofoca, que a senhora diga pra gente qual foi o caso mais esdrúxulo que você pegou relacionado à Lei Maria da Penha, de bom e de ruim. Sem revelar a fonte, né? Que a gente não revela a fonte, né? Com certeza. Nem pode. Assim, eu já peguei vários casos de esdrúxulos, assim, que eu mesmo chego pro acusado e digo, ó, meu amigo, você tem que se ligar na vida, não pode ser assim não. Mas teve um que eu confesso que eu fiquei um pouco desnorteada, porque quem me procurou, na verdade, foi a própria vítima. Ela me contou que tinha sido agredida 18 vezes pelo acusado. E aí ela me procurou. Quando ela me procurou, ela me mostrou as marcas de agressão e tudo mais. E ele, naquele momento, culpou ela na minha frente, porque tem que pagar advogado e tudo mais, que era uma lesão corporal, não poderia mais ser retirada a notícia crime, né? Que as pessoas chamam de queixa. E naquele momento, eu perguntei a ela o que é que ela achava, né? Questionei ela. E ela me disse que depois daquilo, eles dois iam mudar, que eles iam casar e estavam fazendo esse planejamento inteiro e que ela acreditava nisso. Deu certo? Eu acredito que não, porque esse rapaz já tinha um histórico, entendeu? Ele já tinha tido várias outras mulheres, tinha batido em todas elas. Então, assim, eu acredito que não. Confesso que não acompanhei, mas isso me foi um pouco chocante no momento, porque não é uma realidade que você muda do dia para a noite. É muito fácil a gente dizer, por exemplo, que mulher gosta de apanhar, mas a gente não sabe a realidade dos outros. Essa mulher, por exemplo, até financeiramente, ela dependia dele. E para uma mulher chegar e dizer isso, emocionalmente, ela também dependia dele. Então, assim, naquele momento, assim, bater de frente com aquela realidade foi um pouco chocante para mim. Porque uma coisa é a gente falar de violência doméstica, outra coisa é a gente vivenciar a violência doméstica. É porque, infelizmente, doutora, muitas pessoas confundem também a tal da dependência emocional com safadeza. Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas, muitas vezes até intelectuais, dizendo: aquela mulher é muito safada, porque apanhou do marido, assim, no outro dia estava com ele novamente. É porque ela não consegue, essa pessoa que faz esse comentário, com todo respeito, mas um comentário absurdo, não consegue perceber que o nível de dependência emocional às vezes é tão grande que você chega a ficar com dúvida se realmente não deu causa àquela agressão. Quantas e quantas mulheres pensam, será que eu realmente não o provoquei? Será que realmente eu não sou a responsável por tudo isso, a ponto dele chegar e me bater? Sabe? Então é a questão da dependência emocional. E o adoecimento, né? Quantas e quantas vezes eu me deparei com situações, eu já fui assessor de magistrado, assessor de promotores, e quantas vezes eu me deparei com mulheres que tinham sido agredidas, que tinham sido violentadas, e elas às vezes estavam lá arrependidas de terem buscado a tutela jurisdicional. Quantas e quantas vezes eu me deparei com mulheres que diziam: por favor, eu estou arrependido, eu inventei essa história, quando nós sabíamos que não tinha sido invencionice nenhuma. Eu me deparei uma vez com um caso que o Dr. Bruno sabe muito bem. Dr. Bruno, mais uma fofoquinha aqui. Uma vez uma moça chegou lá no tribunal do júri, eu queria muito ter feito esse júri, mas eu pedi a exoneração do Ministério Público e não deu tempo de fazer, porque esse eu queria realmente fazer na acusação. O rapaz, ele chegou a agredir a moça com 52 golpes de faca. O Dr. Bruno sabe do caso. Ele terminou os golpes com um facão que quebrou na mão dele. E essa mesma mulher que foi agredida chegou lá no tribunal do júri, na audiência de primeira fase do rito do júri, e disse que estava arrependida, que foi ela que provocou, que isso, que aquilo. O juiz se viu obrigado a conceder a revogação de prisão preventiva. Porque ele disse: olha, se a própria vítima está dizendo que ele não oferece risco, se ela está dizendo que não sabe viver sem ele, que ela que provocou isso e aquilo, então não tem motivo para mantê-lo preso, ele não oferece risco a ela. Então veja o problema que trouxe para o próprio magistrado. E aí eu estava com muita vontade de fazer esse júri na acusação, mas na época foi adiado, aconteceu
alguns procrastinamentos e aí eu acabei saindo. Tu quer saber o resultado desse jogo? Eu sei o resultado já, viu? Nem vinha. Não, mas é importante, inclusive, pô, já que é fofoca, né? Vamos fofocar, né? Vamos fofocar. Acho que tá ficando até melhor esse negócio. A situação era muito peculiar. Muito delicada. Muito peculiar. Tinha uma história de um puerpério, tinha a questão de alteração psicológica, tinha tudo isso. E a tese, né, que foi colocada, não foi essa da Legítima Defesa da Honra, mas foi a situação que se envolveu. Ela foi a principal testemunha dele. Ela contou o que aconteceu, ela narrou o que aconteceu no dia na casa dela. Bom, inclusive, descreveu que quem salvou a vida dela foi ele, que chamou a ambulância. Ele chamou a ambulância e disse: olha, vem aqui salvar minha mulher que eu fiz a maior besteira da minha vida. Foi isso que aconteceu. E o rapaz da ambulância descreveu, dizendo: olha, se eu tivesse chegado lá 1 minuto depois, ela tinha morrido. Mas o que eu quero dizer não é nem isso. O resultado final foi outro. Quando terminou, que eu fiquei lá, que a gente fica, né, arrumando as coisinhas, né, e tal, tentando entender o que aconteceu no júri. O povo pensa que a gente termina, vai para casa, vai beber. Não, a gente fica pensando o que aconteceu, o que disse, né? Eu mesmo passo alguns dias depois, né, remoendo o que aconteceu. As mulheres que estavam no júri, eu deixei 4 delas no júri. Olha, se fosse a mulher era vítima, era para tirar todas as mulheres que tinha. Eram 4 a 5 mulheres que participaram no conselho. Chegaram para mim e disseram: olha, isso vai ser o tema da próxima pergunta. A culpada é ela. A ruim é ela. Aí eu parei e fiquei na mesa. Como assim a ruim é ela? Eu disse: como é que ela ainda vem aqui defender ele? Eu fiz isso, eu voltei assim, com raiva dela. Entra naquela história que nós havíamos falado. Com raiva dela. E aí, eu disse, né? Porque quando a gente vota o sim ou não, a gente, né? Sim, sem dúvida. Eu nunca considerei essa possibilidade. Mas isso existe. Então eu até falava agora, ontem, aqui em sala de aula, na CZ, se existe o machismo feminino. Existe isso? Excelente. Na verdade, não existe machismo, né? É o machismo reverso, né, que falam. Sim. Mas existem várias e várias mulheres com atitudes machistas. E aí, isso é natural, porque a gente cresce nessa sociedade que é machista, que é patriarcal. Inclusive, eu, como mulher, já reproduzi vários comportamentos. Enfim, a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas existe também a rivalidade feminina. E aí eu acho que outra coisa, né? Que é bom dizer, que claro, é complicado, até pra aprender, né? Que existe de fato a rivalidade feminina. As mulheres competem umas com as outras. E aí também nessa tua situação, né? Elas ficaram com raiva da própria mulher, né? Então, tipo, você viu que elas tomaram a posição do homem. Elas não souberam se colocar no lugar da outra mulher. Então, na sociedade, no geral, existe isso sim. Inclusive, nessas palestras que eu fiz agora no mês de agosto, algumas mulheres falaram sobre isso. Que eram julgadas por outras mulheres, que a sociedade, por exemplo, quando elas se separavam, falavam mal, principalmente mulheres. Faltou isso, né? Exatamente. É o que a gente tem muita pauta de sororidade, mas falta no dia a dia, sim, essa sororidade. Então, foi até uma questão que eu levantei nas palestras. Eu disse: minha gente, se vocês não podem ajudar, não atrapalhem. Então, quando vocês estiverem conversando, às vezes, sim, a gente não vai poder fazer muita coisa pela vítima, porque é uma vítima que está numa fase de dependência emocional, que ela vai escutar e não vai absorver o que você está falando. Só que, no mínimo, diga: procura um psicólogo, procura uma assistente social, procura o CRAS, que é um serviço de assistência social do governo, entendeu? Então, a gente tem que ter alguma palavra de apoio e não estar julgando umas às outras. Entendi. Deixa eu só dar um testemunho com relação a isso. Fica à vontade. Isso faz muito tempo. Acho que faz mais de 10 anos. Acho que faz mais de 10 anos. Esse caso é muito antigo. Eles vivem bem, casados, com filhos. O filho dele assistiu o júri, né? O filho menor deles. Enfim, talvez, eu não sei se isso é um exemplo bom ou ruim. Eu sei que nesse caso específico, porque como eu estou há um tempinho fazendo isso, eu consigo acompanhar até a virada, né? O que eu queria falar um pouquinho agora é sobre essas questões da medida protetiva. Eu vou tentar fugir da mesmice de efetividade, porque a gente
tratar sobre efetividade é tratar sobre algo que é incerto. Mas eu queria, de eficácia do mesmo jeito. Mas eu queria falar um pouquinho sobre elas, porque recentemente, eu já antecipei que eu venho sendo procurado por várias mulheres e tal, e aconteceu um caso lá no escritório que eu me recusei a receber dinheiro. E o povo pensa que isso não existe. A moça chegou para mim querendo pagar para fazer a defesa do marido dela. Já tinha tentado matá-la com tiro, não conseguiu. Na segunda, foi com faca, um vizinho denunciou, ele foi preso. E teve as medidas protetivas e ela não queria, disse que não queria. E ela foi lá no escritório aperreada. Eu disse a ela, minha senhora, com todo respeito, alguma coisa de errado está acontecendo aqui e a senhora não viu ainda. Mas se eu aceitar a sua causa, é para ficar olhando para a senhora, não é para defender o seu marido, não. Eticamente a gente não pode, eu não peguei a causa, lógico, mas eu tive que falar isso para ela, ver se mexia nela. E a questão da medida protetiva, como é que faz isso? Porque esse rapaz, eu não entendo. Existe um perfil de relacionamento que vai chegando ali, né, no seu, sei lá, 15, 20 anos, o contato físico vai diminuindo, o interesse de ambos vai diminuindo, e aquilo ali vai ficando meio que incerto na mente de alguns dos pares, e aquilo a propriedade vai assumindo. Parece que onde falta o amor, sobra a posse. E isso é muito ruim. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da medida protetiva para ver se a questão da alteração, da criação do crime, se isso trouxe alguma vantagem, a questão do monitoramento que vem sendo, né, o alarme que tem uma coisa top, eu não sei se todo mundo absorveu, mas a questão da patrulha é fantástica. As pessoas que comandam as bocas não querem que a patrulha chegue ali, e isso de alguma forma protege a mulher, né? Porque diz, não quero nenhum problema com vocês aqui com mulher não, porque se ela entrar na patrulha Maria da Penha, vai ter uma viatura entrando aqui na minha boca de fumo e eu não quero. Olha que absurdo. Entendeu o contrassenso? Sim, sim. Isso é um absurdo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre medida protetiva. O que é que a senhora acha sobre isso? Medida protetiva, a gente teve uma mudança, inclusive, recente na lei, que agora, mesmo que o agressor, ele cumpra a pena, esteja extinta a punibilidade dele, a gente ainda pode continuar mantendo essa medida protetiva para a vítima, que isso é importante, né? A medida protetiva, ela tem uma eficácia, mas eu acredito que a eficácia dela é para o que a gente chama de cidadão de bem. Eu não gosto nem de usar esse termo, mas é meio que isso. Porque para o cara que de fato é bandido, não vai resolver. Inclusive, eu tive também não gosto de usar esse termo, mas acho que fica mais entendível. Agora eu estava palestrando esses dias e teve uma mulher que contou um caso dela, que a medida protetiva não salvou, resumindo, não resolveu a situação dela. E aí ela perdeu a filha. O cara matou a filha dela, que inclusive era o pai, ele era o pai da filha dela, e se matou depois. E pelo que deu para entender, pela situação, ele queria matar a família inteira. O que deu para entender foi isso. E aí ela contou a história dela, é uma história recente, agora de 2021, e a gente já tinha tido várias e várias alterações na lei, mas a medida protetiva não foi capaz de salvar ela. Eu disse até a ela, olha, eu não posso opinar muito nisso, porque eu não sei o que aconteceu nesse processo. Ela chegou a confessar que uma das vezes ela pediu para tirar a medida protetiva, eu não sei de que forma isso aconteceu, só que ela me contou, pela história de vida dela, que ela chegou a sair de casa, ela chegou a se esconder de fato, ela pediu medidas protetivas outras vezes, mas ela não conseguiu resolver a situação dela. Então, assim, e a mídia também expõe só esses casos que dão errado, sempre. São sempre esses casos que dão errado. É a espetacularização do direito penal que a gente fala hoje, né? Então, as pessoas têm uma ideia de que sempre a medida protetiva é falha. Mas não é isso que acontece. Não é. Só que, de fato, para os casos aquele pessoal que, de fato, não está nem aí para o direito penal, não vai ser resolvida a situação. Infelizmente, é isso. Só que a lei tenta mudar, tenta completar essas lacunas, né? Oferecendo abrigo para a vítima, oferecendo que quase sempre não aceitam. Formas de financiamento, que é um problema muito grande, que é a questão financeira. Agora também eu estava vendo esses dias um projeto de lei, eu acho que era um auxílio aluguel, se eu não me engano. Enfim, a lei tenta suprir essas lacunas. Mas, de fato, no meu ponto de vista, a problemática maior é a questão psicológica, porque às vezes o agressor também ameaça chegar nos filhos, e aí essa mulher fica de mãos atadas. Fica.
Fica mesmo. É fato. É fato. A conversa está muito boa, mas infelizmente a gente vai ter que caminhar aqui para uma parte Já final. pra parte final, a né? parte final. Daqui a pouco eu passo para a senhora para falar mais um pouquinho, tá? Sobre o que você acha, sobre o futuro que a gente espera da Maria da Penha, sobre o feminicídio que a gente falou, né, de forma indireta, Tribunal do Júri, que é a nossa paixão. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Congresso Paraibano de Direito Penal, que vai acontecer no dia 6 e 7 de outubro agora, no Garden Hotel. É uma oportunidade única para a gente discutir. Eu fico assim, feliz quando eu vejo esse tipo de iniciativa, porque o direito penal é algo que, fora de ser minha paixão, é algo que muda a sociedade. Não que o direito civil não mude, não que o direito previdenciário não mude. Eles mudam sim. Só que quando a gente consegue mudar um pouco a vida de alguém, imagina, a gente consegue, eu com 22 anos já fui no Tribunal do Júri, uma audiência, um júri. Então, aquilo mudou minha vida. Mudou. Depois que eu terminei aquilo, que o réu foi absolvido, aquilo mudou minha vida. É fato. Isso aqui, acho que eu não tinha mais nem o que fazer. O povo até me chama para fazer outras coisas, não sei nem o que eu vou fazer, mas só para fazer isso. Mas é porque é uma responsabilidade muito grande. Eu fico muito preocupado, Pedro, porque às vezes o mau exemplo é mais visto do que o bom exemplo. A gente fala, o povo pensa que a gente é bom advogado por causa disso, por causa de uma fala que a gente utilizou, mas não divulga o certo. O errado sempre é mais divulgado. E nesses exemplos aqui vocês vão ver, todo mundo que tiver condições de comparecer, que eu já chamo e convoco todo mundo, a ver os bons exemplos da advocacia criminal, né? Que vem, vai chegar, vai falar sobre temas atuais, sobre situações que a gente pode mudar a vida de pessoas. Porque não se trata de absolver ou condenar, não. A gente sempre pensa muito isso, né? Como é que está a minha taxa de absolvição? Está altíssima. Isso não é nada. Às vezes você tem que saber como é que está aquela pessoa. Vou falar um pouquinho na minha fala final e depois eu passo para vocês, depois a gente encerra, mas eu no começo da minha advocacia eu passei por uma situação muito difícil. Eu fui chamado para atuar numa causa, violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha, e eu fiz algumas perguntas. Eu era muito novo, muito jovem, mas sempre muito ligado nas coisas, né? E eu perguntei assim algumas coisas para o rapaz. Visivelmente o rapaz não gostava do sexo feminino, não gostava de mulher. E eu doido para perguntar, por que tu estava com uma mulher no motel? Né? Porque o cabo não gosta de mulher, porque o cabo estava lá. Ele agrediu a moça, quando a moça saiu do banho, sem ela nem dar razão de nada. Não tinha nada. Pega de surpresa, né? Foi. E aquilo me chamou muita atenção, assim, a frieza dele, a ausência de motivo, o desmerecimento que ele tinha com relação à mulher. E uma coisa veio do meu coração na época, que a gente não... Eu não sei se eu sou obrigado a dizer, mas eu quero dizer. Ele foi absolvido no final. Ele foi absolvido por ausência de provas. Aí você chega o momento que nós tínhamos antigamente. A mulher tinha sido agredida dentro de um motel. Ela e o agressor. E assim, não é nenhuma discussão jurídica sobre o caso, porque foi tudo feito dentro da lei. Ela fez uma composição civil dos danos e aquilo foi resolvido. Mas eu, como advogado, coloquei uma situação na cabeça dele tamanha que mais nunca ele foi visto em Campina Grande. Se ele fez algum mal, que eu acho que aquela pessoa era inclinada para o mal, ele não fez mais aqui, pelo menos eu não vi mais. Eu fiquei em parte satisfeito com relação a isso. Eu acho que ele não mudou, né? Mas eu acredito que a Lei Maria da Penha tem que ter mais espaço como esse. A senhora já fica logo chamada para o próximo, para a fase 2, o retorno aqui, porque a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a gente não tem que falar só em agosto, só agora em setembro, né? Setembro, mas era de agosto. A gente tem que falar sempre, para ver se a gente consegue dar vazão ao que realmente importa. Porque todos nós aqui atuamos defendendo os acusados. Todos nós aqui defendemos também defendendo a vítima. Mas a gente não sabe o que é estar do outro lado. Graças a Deus. A gente não sabe quem está do outro lado. Porque quem já passou por violência doméstica sabe a agruda que é. Então, assim, a gente tem que reconhecer o trabalho que é difícil da delegada, da polícia, da promotoria, do juiz, porque realmente é complicado. E eu acho que
A CZI está de parabéns por ter feito esse podcast com a senhora. Acho que a gente abrilhantou o assunto, o tema. Só tenho a agradecer. E eu passo a palavra para Pedro e depois para ela para dizer. Prometo que vou ser breve, até porque o tempo exíguo não nos permite mais. Se deixasse, nós passaríamos a noite toda, né, doutora, conversando sobre o tema que é tão relevante. Infelizmente, não deixa de ser atual, parece que nunca, né? É fato. Então, se é atual, é porque a violência, ela persiste, ela infelizmente continua. Então, às vezes eu fico pensando, poxa, imagine, porque eu acho que só sabe quem passa, mas sofre não só a pessoa que passa por isso, mas as pessoas que amam aquela vítima. Né? Eu fico pensando, imagine amanhã, minha filha hoje tem 7 anos, imagine amanhã ela se deparar com um agressor. Né? Então, sofre a pessoa, sofrem os familiares e todos aqueles que buscam respeito para com as mulheres. Então, eu só lamento ser um tema atual. Espero que no futuro possamos discutir o tema dizendo, você lembra quando acontecia frequentemente a violência contra a mulher? Nós tínhamos que estar o tempo todo falando sobre o assunto, na expectativa de conscientizar as pessoas. E claro que nós falamos muito mais dos homens, mas para aqueles que nos acompanham e não entendem do direito processual penal, mas que a violência no âmbito familiar não é praticada apenas por homem contra mulher. Né? E quando se fala de âmbito familiar, envolve uma série de questões, mas por conta do tempo tão exíguo, eu vou de pronto passar a palavra para a doutora fazer aí suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradecer o papo, que foi muito bom, foi maravilhoso, e a gente conseguiu, acredito que a gente conseguiu conversar um pouquinho, passar uma noção para o pessoal que está assistindo, mas que realmente faltou muita coisa, faltou a gente falar, por exemplo, da relevância da palavra da vítima nesses crimes. Já deixei aqui, onde foi o... Foi, já deixou a deixa. Foi. Enfim, espero que a gente tenha outra oportunidade. E mais uma vez agradecer, que foi ótimo estar aqui. Espero poder voltar mais algumas vezes. Já está convidado. O podcast tem que durar 3 horas, né? Para poder conversar um pouco. Tem que ter um cafezinho aqui, um uísque, um negócio, um vinho. Esse tempo é muito exíguo.